Bom dia, queridos alunos do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano. Aqui quem fala é o professor Jardel. Nós vamos para a nossa aula de Manejo Integrado de Pragas, parte 2. E o conteúdo a ser ministrado nessa aula de hoje é as bases do MIP, né, do controle e tomada de decisão. Então, na aula passada, nós fizemos a primeira parte da disciplina, né, do conteúdo de manejo integrado de pragas, e nós percebemos ali que as duas primeiras bases relacionadas ali ao MIP, na construção da nossa casa do MIP, estão associadas ali à biologia do inseto, à identificação daquele inseto, e também a gente começou a verificar como é feita a amostragem daqueles insetos, a divisão das áreas em talhões, o tipo de caminhamento, e começamos a ter algumas noções sobre as tomadas de decisão, ou seja, os níveis de controle, que é a segunda parte da aula de hoje, e também essa decisão, como que ela é feita, os principais conceitos ali necessários para que a gente possa tomar a decisão correta. Além disso, nós vamos apresentar de forma breve, né, os pilares do MIP, que é tudo aquilo que dá suporte para o Programa de Manejo Integrado das Pragas. As principais pilares do MIP são o controle cultural, então nós vamos ter uma aula posteriormente, então a gente vai dar um overview bem rápido e vamos aprofundar na aula de controle cultural. Nós temos o controle biológico, o controle comportamental, o controle genético, o controle varietal e o controle químico. Então, são os pilares do MIP que nós vamos ver hoje. E depois, cada um será uma aula, tá bom? As principais estratégias e táticas de manejo do MIP. Então, a gente vai ter essa parte, a diferença entre um e outro, como que a gente faz. E um exemplo rápido da pesquisa a campo, a importância dessa pesquisa a campo dentro do manejo integrado de pragas. Então, vamos lá? Então, continuando, né, após a taxonomia, a biologia, a ecologia, nós temos ali o monitoramento e agora os níveis de controle. Ou seja, alguns conceitos interessantes aqui que eu gostaria de passar para vocês é a densidade populacional, representada aqui no eixo Y, que significa a população da praga na lavoura, e aqui o tempo, que seria o ciclo da cultura. Então, aqui densidade populacional e o tempo. Ou seja, ao longo do tempo, as populações de pragas, aqui representadas por uma lagarta, elas tendem a flutuar, ou seja, algumas condições climáticas, o próprio ciclo de vida, eles aumentam, depois reduz, aumenta, reduz, aumenta, reduz, isso a gente chama de flutuação populacional da praga. Dentro dessa flutuação populacional, nós chamamos uma posição que a gente chama de posição de equilíbrio, que é a população média da praga. Outro conceito importante que nós vamos ver é o nível de controle e o nível de dano, tá? A gente vai verificar. E para que serve isso? A amostragem atinge o nível de dano? Sim, controlar. Não, amostrar de novo e assim fecha várias vezes até tomar a decisão de controle ou não. Revendo ali rapidamente aquele conceito da última aula, uma praga no sistema convencional é um organismo considerado praga quando é constatada sua presença no agroecossistema, ou seja, apareceu ali a praga, inseto praga, já é considerado praga. Já do ponto de vista do manejo integrado de pragas, o organismo só é considerado praga quando causa danos econômicos. Poxa, professor, mas o que seriam esses danos econômicos? Então, é o próximo conceito. O nível de dano econômico, ele corresponde à densidade populacional do organismo praga, na qual ele causa prejuízo de igual valor ao custo de seu controle. Ou seja, todos os insetos, eles causam prejuízo devido ali de forma direta, pode ser a parte comercializada do fruto, da espiga, por exemplo, ou também indireto, que pode ser pela alimentação da folha, por exemplo, que reduz a taxa de fotossíntese
da lavoura, reduzindo assim a produtividade. Então, o inseto, ele, a se alimentar da folha ou da parte direta do fruto, ele causa um prejuízo, correto? Esse prejuízo, ele vai depender da quantidade de insetos pragas que estão presentes na lavoura. Quanto mais insetos pragas, maior o prejuízo. Por outro lado, nós também temos o custo do controle. Para a gente controlar esse inseto praga, nós precisamos de abrir mão de uma série de ferramentas. Primeiro, de um pulverizador, né, que às vezes não é muito barato. Tem pulverizadores aí que custam 500, 600 mil reais e não são baratos. Além disso, nós temos, bom dia, além disso, nós temos os custos relacionados ao inseticida. Então, há vários produtos no mercado que custam em torno de 500 mil reais o litro. Então, tem o custo do inseticida. Além do custo do inseticida, tem o custo da mão de obra. Então, toda a mão de obra, os encargos trabalhistas, eles têm que ser levados em consideração também nos custos de produção. Então, somando isso tudo, custo do produto, custo do equipamento, custo do óleo diesel, custo da mão de obra, então nós temos ali um preço a ser pago para controlar aquela praga. Então, a conta é o seguinte, o prejuízo causado pelo inseto praga, ele é igual ao prejuízo ocasionado por seu controle? Se for igual, a gente atinge o nível de dano econômico. Se for menor, não compensa controlar a praga, porque o custo do ataque é menor do que o custo para fazer o controle desse inseto. Então, esse basicamente é o conceito de nível de dano econômico, e fundamental, conceito esse fundamental para o manejo integrado de pragas. O nível de dano econômico, embora ele tomado simplesmente, né, muitas das vezes, como um valor fixo, ele pode variar de acordo com alguns fatores, né? Quais são eles? Primeiro, o preço do produto agrícola. Quanto maior o preço de um produto, menor será o nível de dano econômico. Vamos supor, por exemplo, nós temos o milho grão. O milho grão comercializado a R$50 a saca de 60 quilos. Para vocês terem uma ideia, um saco de semente de milho, ele custa R$800. Então, o custo da semente é muito mais alto que do grão. Ou seja, um prejuízo causado numa lavoura de semente é muito maior do que um prejuízo causado na lavoura de milho grão. Ou seja, eu tolero populações menores em campos de produção de semente do que em campos de produção de milho grão. Então, isso aí é um fato importante a ser observado. Mesma coisa, por exemplo, um produto com valor agregado alto. Vamos pegar uma planta ornamental, uma rosa. Então, o valor de uma rosa é alto. Então, o prejuízo causado por um inseto numa rosa é muito maior, por exemplo, que o prejuízo causado por um inseto em um alface. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quanto maior o valor do produto, seja o milho semente em relação ao milho grão, seja uma planta ornamental em relação ao alface molerícola, menor será a quantidade de insetos suportados naquela lavoura. Custo de controle. Ou seja, quanto maior o custo de controle, maior será o nível de dano econômico. Ou seja, quanto maior for o valor dos produtos, dos inseticidas, para controlar aquela praga, mais caro, mais inseto eu vou conseguir suportar naquela situação. Então, assim, por exemplo, se um produto custa R$500, é um produto por hectare, é um produto mais barato, com certeza. Por exemplo, um produto que custa 1.000. Então, às vezes, eu vou ter que entrar mais vezes, né, quando o produto é mais barato. E a capacidade da praga em danificar a cultura. Então, tem pragas que atacam a parte direta do fruto, né, a parte comercializada, que são pragas diretas, e as pragas indiretas. Além disso, nós temos outro problema, que são os transmissores de doenças. Então, a capacidade de danificar a cultura de um transmissor de virose, ele é muito mais alto, por exemplo, do que o inseto masticador. Então, a gente tem que tomar cuidado também, que o nível de dano econômico, ele varia também com a capacidade da praga de danificar a cultura. Mas, professor, onde eu tiro esses valores de nível de dano econômico? Então, esses valores de nível de dano econômico, eles são pesquisados pelas instituições de ensino, geralmente universidades, Embrapa, o MAPA. Então, eles são publicados e as empresas também,
que detêm a tecnologia dos inseticidas, dos produtos, das sementes, elas têm esses níveis de dano econômico. Então, a gente vai mostrar algumas tabelas para vocês, indicando quais são os níveis de dano econômico das principais pragas e culturas. E, por fim, a suscetibilidade da cultura à praga, né? Como eu falei ali, a questão das doenças. Bom, então, o nível de controle ficou bem claro, né? Nível de agora, o nível de ação ou controle. Essa nível de ação ou controle é a densidade proporcional da praga em que devemos adotar medidas de controle. Então, professor, qual a diferença do nível de ação para o nível de dano econômico? Vamos supor, um inseticida. Se você aplica um inseticida agora pela manhã, a gente foi lá, avaliou o inseto, atingiu o nível de dano econômico. Está na hora de aplicar o inseticida. Esse inseticida, geralmente, é muito rápido, ele mata o inseto em poucas horas, ou no máximo em um dia. Então, o modo de ação do inseticida é rápido. Mas vamos supor, por exemplo, que você chega numa lavoura de cana. Então, a gente constata lá a broca da cana, atacando lá o caule da cana. E você vai soltar um agente biológico, um tricograma, uma cotésia. Imagina você joga os ovos lá no meio da lavoura de cana, espera aqueles ovos eclodirem, os parasitoides eles vão sobrevoar, vão localizar aquele inseto dentro da cana-de-açúcar e vão se alimentar desse inseto. Então, esse período até de você liberar para um drone, por exemplo, esses ovos, até esses parasitoides eclodirem, encontrar o inseto, demora uma parte. Ou seja, se eu esperar atingir o nível de dano econômico e fazer essa liberação, vai ter um probleminha aí, porque às vezes vai passar, eu vou ter um prejuízo econômico. Então, o nível de ação vem para corrigir isso, né? Então, nesse caso aqui, é a diferença entre o nível de dano e o nível de controle, devido à velocidade das ações do método de controle. Então, no caso da liberação de controle de parasitoides, ele tem que ser feito antes. Quanto antes, professor? Depende da velocidade. Geralmente, uma semana antes é o suficiente. Então, você não espera atingir o nível de dano econômico, que é aquele onde o prejuízo causado pela praga é igual ao prejuízo do seu controle. Você espera uma semana antes, né? Você libera uma semana antes para não atingir esse nível de dano econômico. Então, esse é o conceito aí de nível de ação e controle. No caso dos químicos, como eles agem muito rápido, na maioria dos casos, então você pode aplicar o inseticida quando atingir o nível de dano econômico. Ok? E o sexto é o nível de não ação, né, que corresponde à densidade populacional do inimigo natural capaz de controlar a praga, a população de praga. Então, para alguns insetos, são poucos, nós temos aí os níveis de não ação. Ou seja, apesar da população de praga, ela está atingindo o nível de dano econômico, a gente tem uma população tão alta de inimigos naturais que eles fazem o controle das pragas sem precisar da aplicação de métodos de controle. Então, além de avaliar a praga, nós avaliamos os inimigos naturais, que podem ser os predadores ou os parasitoides, e verificamos se eles são suficientes ou não para controlar aquela população de praga. Ok? Então, de forma resumida, né, pegando esses níveis de controle, nós temos algumas classificações das pragas. Então, o primeiro grupo de pragas são os organismos que a gente chama de não pragas, tá? São aqueles que sua densidade populacional nunca atinge o nível de controle. Corresponde à maioria das espécies fitófagas encontradas. Então, lembrando que espécies fito, de plantas, que se alimentam de plantas, a maioria delas são consideradas organismos não pragas. Então, vamos pegar esse gráfico, eu mostrei para vocês anteriormente. Aqui nós temos a densidade populacional, e aqui nós temos o tempo, né? E aqui nós temos a vaquinha. Essa vaquinha, ela ataca geralmente as culturas do feijão e da soja. É muito comum a gente encontrar esses insetos se alimentando das folhas dessas plantas. E é interessante a gente ressaltar que eles sempre estão presentes nos estágios iniciais da cultura. Então, se for uma pessoa desinformada, que não conhece muito bem essa praga, ela vai chegar na lavoura, vai verificar esse inseto praga, vai pensar assim, poxa, comigo, né?
Será que esse inseto, ele está causando prejuízo econômico na minha lavoura? Então, ele está se alimentando das folhas, o produtor ele vai ficar preocupado, e ele vai questionar o engenheiro agrônomo. Eu estou com um problema com os besouros que estão alimentando as minhas folhas. Como que eu faço? A primeira coisa, pessoal, esse besouro, ele está lá, realmente ele come folha, mas será que ele está causando dano econômico? Será que compensa controlar esse inseto na lavoura? Às vezes, o que eu vou gastar com os produtos químicos, com a mão de obra, vai ser mais do que eu vou ter de prejuízo com esse inseto. Esse é um caso específico desse ponto, tá? Aqui nós temos a flutuação populacional desse inseto, ou seja, a população desse inseto ao longo do ciclo da cultura. Perceba que o ponto de equilíbrio da população, ele está abaixo do nível de controle e do nível de dano econômico. Ou seja, esse inseto realmente ele está lá, está se alimentando, mas não compensa controlar, tá? Então, nesses casos, que é a grande maioria, mais de 80% dos insetos fitóficos nas lavouras, eles estão lá presentes, eles estão causando um certo prejuízo, ou seja, estão se alimentando ali das plantas ou sugando essas plantas, mas só que não compensa controlar esses insetos. Isso aqui tem que ficar bem claro, para a gente não ter problemas de diagnose incorreto. O segundo são as pragas secundárias ou ocasionais. Então, isso aqui já são pragas, né? Não são mais organismos não pragas. Então, nesse caso, são aquelas que raramente atingem o nível de controle. Exemplos, ácaros na cultura do café. Então, mesma coisa, ácaros na cultura do milho. Geralmente, ácaros são artrópodes que atacam as plantas quando a gente tem problemas com estiagem, né? Geralmente, ali, no milho safrinha, no mês de março e abril, a gente tem a redução das chuvas e acaba ali tendo um ataque maior de ácaros nas lavouras. Então, nesse caso em específico, o que acontece? A população de ácaro na lavoura, ela está flutuando, a população geral de equilíbrio está aqui, mas em algum momento, seja pela falta de chuva, seja por uma oferta maior de alimento para esses ácaros, eles atingem ali o nível de controle. Nesse caso aqui, o tratamento é requerido. Esse tratamento requerido pode ser uma aplicação do inseticida, por exemplo, ou uma liberação de inimigo natural. Então, à medida que eu faço o tratamento, a tendência é o quê? Essa população de praga reduzir novamente. A gente chama de modificar a população de equilíbrio. Modificando, ela atinge de novo o ponto de equilíbrio. Naquela situação, novamente, seja ali a falta de chuva ou alguma condição favorável ambiental, a população vai aumentar, vai atingir o nível de controle. Então, nesse caso aqui, no café, durante um ano ali, os ácaros, eles atingiram 2 vezes ali o nível de controle. Ou seja, raramente atingiu o nível de controle. Mesma coisa acontece para pulgão, tá? Isso aqui não é acra, é pulgão, pulgão e olerícolas. Raramente também eles atingem ali o nível de dano econômico, o nível de controle. Ou seja, são aqueles que raramente atingem o nível de controle durante o ciclo da cultura. Isso nós chamamos de pragas secundárias ou pragas ocasionais, ok? Exemplos são ácaros na cultura do café e pulgões em olerícola. Bom, então, organismos não pragas nunca atingem o nível de dano econômico. Pragas secundárias ou ocasionais raramente atingem o nível de dano econômico. E 3, que são as pragas chaves, conceito muito importante do MIP. São aqueles organismos que frequentemente ou sempre atingem o nível de controle. Ou seja, eles, diferentes lá do acro, eles sempre estão com a população ali causando prejuízo econômico. Essa praga, ela constitui o ponto-chave no estabelecimento de sistemas de manejo das pragas, as quais são geralmente controladas quando se combate a praga-chave, né? São poucas as espécies nessa categoria nos agroecossistemas e em muitas culturas só existe ali uma praga-chave, tá ok? E essas pragas-chave, elas podem ser subdivididas em 2 classes. A classe das pragas frequentes e a classe das pragas severas.
Então, de novo, o nosso gráfico, a população, densidade da praga no campo, e aqui o tempo em dias ali da nossa cultura. Então, vamos pegar aqui o ponto de equilíbrio dessa praga e aqui o nível de dano que a gente falou anteriormente, né? Percebam que para as pragas frequentes, geralmente, a população de equilíbrio, né, ela está atingindo aqui um nível de dano. E toda vez que a população atinge um nível de dano, nós temos que entrar com usos de controle. Então, não posso deixar ultrapassar esse patamar, pois se passar esse patamar aqui, eu começo a ter prejuízo na lavoura. São prejuízos muito significativos, tá? A gente pode perder até 100% da lavoura, dependendo do caso. Então, essas medidas, elas têm que ser bem rápidas, para que o produtor não tenha prejuízos ali milionários, né? Não perca ali toda a sua renda. Então, sempre que atingir o nível de dano, nós entramos ali com medidas de controle. Bom, professor, e qual a diferença da praga frequente e da praga severa? Percebam-se que a praga severa, o próprio ponto de equilíbrio, ou seja, aquela população média da praga na lavoura, ela sempre está acima do nível de dano econômico. Por isso que ela é chamada severa. Ou seja, não é permitido que essas pragas estejam na lavoura com ponto de equilíbrio. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer algum método de controle para poder modificar essa população, esse ponto de equilíbrio dessa praga na lavoura, né? Ou seja, a gente aqui tem um ponto de equilíbrio modificado. Professor, mas como que a gente consegue fazer isso? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho lá uma formiga saúva atacando meu eucalipto, eu plantei lá uma floresta de eucalipto. Se eu tenho presença de formigas cortadeiras naquela floresta, as formigas cortadeiras, elas têm um potencial de simplesmente, numa noite, dizimar todas as mudas de eucalipto que eu tenho lá na minha recém-implantada floresta. Então, nesse caso, eu tenho que, por exemplo, colocar ali alguma proteção, eu tenho que ou forrar aquelas plantas, ou colocar algum copinho para que elas não subam. Então, eu tenho que modificar aquela população. É o que está mostrando aqui, né? As saúvas, elas são importantíssimas e não é permitido em áreas de plantio de florestas a população dessa formiga. Ou fazer um controle muito eficiente, né? Antes de eu começar a plantar a floresta, eu ter certeza que eu eliminei todos os ninhos ali de saúva naquela área. E, por outro lado, aqui as pragas frequentes, nós temos exemplo aqui de uma lagarta, por exemplo, da soja, né, a Anticarcia gematalis, que é a lagarta da soja. Então, a lagarta da soja, se você não tem uma variedade transgênica, por exemplo, ela vai sempre estar atingindo ali o nível de dano econômico e sempre requerendo por parte do produtor a aplicação de inseticidas. Tá ok? Mas só que a lagarta, ela fica lá no campo, ela só vai atingir o nível de dano algumas vezes ali durante o ciclo. Essa não. A praga severa, eu já não posso aceitar ela lá na minha lavoura. Então, continuando aqui, dentro da tomada de decisão, que é importante, eu vou controlar ou não a praga? Quando que eu entro com o controle da praga? É baseado na população de pragas e dos inimigos naturais. Ou seja, para a praga atingir o nível de dano econômico, eu controlo. Não atingir o nível de dano econômico, eu faço uma reamostragem da praga. No caso do inimigo natural, atingir o nível de não ação, eu não controlo. Aquela tabela da aula anterior, né, vamos supor que a gente esteja numa lavoura, aqui nós temos amostras de plantas, né, são 19, nós dividimos a nossa lavoura em talhão, e dentro do talhão nós vamos coletar ali 19 plantas de café em diferentes partes da lavoura, tá bom? Então, vamos supor que cada amostra dessa seria a avaliação de frutos atacados pela broca
na lavoura de café. Então, aqui nós temos a presença ou ausência da broca, ou seja, a presença ou não de frutos atacados, e a gente vai fazer a contagem aqui dessa tabela de tomar decisão. Então, vamos supor que eu cheguei lá no primeiro ponto do meu talhão. Então, fiz a primeira contagem na planta, não identifiquei a presença da broca do café. Então, nesse ponto aqui, eu vou anotar 0. Fui para a segunda planta, também não tinha, né? Andei um pouco, procurei uma segunda planta, fiz a amostragem. Na terceira, eu encontrei ali um fruto atacado. Então, anotei ali como uma planta atacada. Na quarta planta, caminhei mais um pouco, nós tínhamos outra planta atacada. Então, soma-se a primeira, eu encontrei na amostra 3, na amostra 4, eu achei 2, né? Mais uma planta atacada. Professor, aqui tem um limite inferior, que a gente chama de LI, e aqui o limite superior. Nesse caso aqui, o 2, percebam-se que ele ficou entre o limite inferior e o limite superior. Se fosse abaixo do limite inferior, se eu não tivesse encontrado nenhuma planta atacada até a amostra 4, tivesse 0 aqui, eu não iria controlar a lavoura. Ou seja, não teria broca do café ali suficiente que justificasse eu aplicar um inseticida. Se, por outro lado, tivesse todas atacadas, já atingiria ali o limite superior, ou seja, eu já teria que entrar com o método de controle. Esse caso aqui, como são duas, né, ficou entre o limite inferior e o limite superior. Nesse caso, o que eu faço? Eu continuo a amostrar. Na planta 5, percebam que na lavoura 1 não foi encontrada nenhuma praga. Então, continuo aqui com 2, nenhum fruto atacado. Na amostra 6, presente. Então, soma-se as duas anteriores mais uma. Então, aqui vai dar 3. Então, 3 também está entre os dois. Nesse caso, vou ter que andar mais um pouco e contar outra planta. E aí vai. Amostra 7, achamos mais uma. Ainda está entre o limite inferior e o limite superior, não dá para eu tomar uma decisão. Na amostra 8, não encontramos nada. Na 9 também não. Na 10 encontramos. Na 11 encontramos outra. Na 12, mais uma. Na 13, mais uma planta atacada. Na 14, outra planta atacada. E na 15, outra planta atacada. Então, chegou aqui, atingiu 10. Então, quando a gente avaliou 15 pontos da lavoura, ou seja, 15 pontos do talhão, caminhando em zigue-zague, ou caminhando em C, ou caminhando em Z, na 15ª amostra, nós percebemos que atingiu o limite superior. E aí sim, eu tomei a decisão de controlar. Então, nesse caso, eu vou ter que utilizar inseticida naquela lavoura. Então, isso a gente chama de tabelas de amostragem, tá? São várias tabelas que nós temos para diferentes culturas no manejo integrado de pragas. Professor, me dá alguns exemplos de tabelas práticas que existem nas lavouras para que a gente possa tomar a decisão. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a cultura, o café. Então, para o café, para a broca do café, que é a praga Hipothemus rampli, 5% dos frutos atacados é meu nível de dano econômico. Tendo mais do que 5% de frutos atacados, eu controlo. Menos do que 5%, eu não controlo. O café, o principal praga do café é o bicho mineiro, que é o Leucóptero acofela. 20% de folhas minadas, ou seja, folhas que fizeram galerias, eu controlo. Por outro lado, se 60% dessas minas elas estão predadas por vespas, que são minas secas, eu não preciso controlar. Como que eu faço para olhar se a mina está predada ou não? Eu pego, olho contra o sol. Se está a presença da lagarta lá dentro e ela está se alimentando, ela não está predada. Se, por outro lado, não tem a presença da lagarta dentro da mina, ela está predada. A cana-de-açúcar, a broca da cana, Hipothemus rampli, 5% dos comos da cana atacado. Então, todas as usinas, o pessoal faz isso, tá? Vai lá com facão, abre as canas, olha se está atacado ou não pela broca, e aí sim toma ou não a decisão. E 50% de lagartas parasitadas, então também aqui é importante. No tomate,
Principal praga, traço tomateiro, 10% de folhas minadas, então é importantíssimo isso, né? Também é exemplo ali do que acontece com o café. O algodão, bicudo do algodoeiro, 10% de plantas atacadas pelo bicudo. Está na hora de eu controlar, menos do que 10 não compensa. A soja, o percevejo marrom, está muito aí agora em foco, né? Controle percevejo marrom em lavouras. E o percevejo marrom, a gente faz 4 percevejos maior que 5 milímetros, né? Geralmente na soja, nós fazemos a amostragem com a batida de pano, que eu vou mostrar para vocês depois. Então, se você coleta ali mais do que 4 percevejos grandes, você está na hora de fazer o controle. Menos do que 4, teoricamente, não compensa realizar o controle dos percevejos. Então, visto isso, né, eu sempre faço a amostragem para verificar se está ou não na hora de eu realizar o controle. Atingir o nível de dano econômico, eu tenho que adotar medidas de controle. Não atingir o nível de dano econômico, eu faço uma reamostragem. Então, a gente fecha essa parte aqui que é de níveis de controle. Então, construindo nossa casa do MIP, a importância da identificação, da biologia e ecologia, o monitoramento dessas pragas, a lavoura, dividir a área em talhão, fazer as contagens diretas com a lupa, com o pano de batida, a armadilha de feromônio, só controlar quando atingir o nível de dano econômico ou nível de controle. E outro ponto importante está relacionado com as condições do ambiente. Então, o agroecossistema, ele é importantíssimo na flutuação da população de inimigos naturais. Os fatores climáticos, como temperatura e umidade, eles influenciam de forma direta a população dessas pragas. Eu falei lá para vocês no caso dos ácaros. É importante também o reconhecimento da fase do inseto versus o nicho que esse inseto ocupa. Então, vamos pegar, por exemplo, uma praga de solo, né? A praga de solo, ela vai atacar a lavoura, o sistema radicular da lavoura. Então, se você pega ali a fase que causa dano, é a fase larval, né? Então, essa fase larval ocorre somente uma época do ano. Então, qual que é a época do ano? Então, não adianta nada, às vezes, eu controlar essa praga em julho, se essa praga ela está revoando e ela não está presente no solo. Então, é importante a gente conhecer sobre essa fase do inseto, a gente vai aprofundar nisso ao longo das próximas aulas. E a questão da fenologia, nutrição e estresse da planta. Então, veja um conceito fisiológico importante, é que toda planta, quando ela está mal nutrida, ela está mais susceptível ao ataque de insetos, pragas e doenças. Então, nós, como engenheiros agrônomos, sempre temos que ofertar à planta uma condição ideal para que possa dar suporte a essa planta, para que ela se defenda ali dessas condições aí de ataques de insetos, pragas. Vamos pegar um exemplo prático, né? Eu gosto muito de mostrar essa figura. Nós temos aqui um feijão ali sofreu por um excesso de chuva e alagou parte da lavoura. Percebo que lá na beiradinha da foto passa uma estrada, uma área um pouco mais alta, e aqui é uma área de baixada. Então, essa área de baixada aqui, faltou oxigênio para as plantas. Nessas condições, com falta de oxigênio, a tendência é a planta estiolar, ou seja, ela crescer para buscar luz, e ela fazendo esse processo de estiolamento, ela fica uma planta mais macia. Ela ficando uma planta mais macia, facilita ali o ataque de insetos, principalmente essa cigarrinha, que é um inseto bem pequenininho que suga as plantas e transmite virose. Então, essa praga aqui, ela suga, ela transmite doença e ela causa sintoma de encarquilhamento, que é devido à ingestão de uma toxina por parte do inseto, que acaba ali encarquilhando as folhas. Percebo que onde a planta sofreu um estresse, na área de alagamento, a lavoura ficou feia, né? Ela ficou ali toda atacada. Por outro lado, lá próximo à estrada, onde a gente tem uma condição ideal de solo, onde não ficou inundado, a lavoura está verdinha, as plantas estão bem desenvolvidas, mostrando que a planta, quando ela tem ali um bom suporte de nutrientes e de água, ela suporta melhor o ataque das pragas do que numa condição de estresse. Toda vez que você tem uma condição de estresse, seja uma inundação, seja uma falta de chuva, seja outros fatores, a tendência é que você tenha mais problemas com o ataque de insetos, pragas na sua lavoura.
Olha que interessante. Aqui nós temos dois exemplos, né, da mesma praga. Então, esse aqui é um inseto com metamorfose completa. Eu acho que vocês já conhecem, alguns de vocês colocaram na coleção de entomologia geral, que é a vaquinha. Então, a vaquinha, metamorfose completa, o adulto é um coleóptero, tá? Ele coloca seus ovos nos caules, esses ovos eclodem, viram essas larvas, e as larvas viram pupa. Então, tanto o adulto quanto a larva, eles são pragas, né? O adulto ataca as folhas e as larvas atacam o sistema radicular. Percebam que, às vezes, a nossa medida de controle está focada no adulto. Então, os inseticidas recomendados para o adulto, às vezes eles matam o adulto, mas não matam os ovos. Então, não matando os ovos, se a gente pode ter um surto de pragas daqui a 2 semanas, por exemplo. Porque esse adulto ele já colocou seus ovos, esses ovos eles eclodem, na hora que você aplica um inseticida para controlar o adulto, você não mata o ovo, você só mata o adulto. Então, aqueles ovos que estão lá colocados, eles vão eclodir, depois de 2, 3 semanas, eles vão começar a se alimentar das lavouras. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então, os inseticidas para controlar larvas, geralmente eles não controlam os adultos e vice-versa. Então, ficar sempre de olho qual que é o estágio que está provocando ali o dano na lavoura. Um outro exemplo, tá? Prático. Nós temos aqui um campo de produção de sementes. Esse campo de produção de sementes é em Morrinhos, aqui perto de Caldas Novas. Os mesmos materiais. E aqui nós temos lá no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta. Esse inseto pequenininho que está do lado direito aqui nessa foto é a Dalbulus maides, a cigarrinha do milho. Ela transmite uma virose, que é uma doença importante do milho, talvez uma das mais importantes, ou se não a mais importante hoje. Percebo que nessa condição de Morrinhos, com a presença da cigarrinha, ela está contaminada e ela passou esse vírus para essa lavoura aqui, para esse material que é a fêmea. Percebam como que essa planta já está morrendo e a tendência aqui é perder 100% da lavoura. Já lá na região do Rio Grande do Sul, na mesma época do ano, o mesmo material, o milho está verde. Então, nessa condição de temperatura mais elevada aqui do centro-oeste, facilitou a multiplicação do vírus. E esse vírus, ele acabou ali ocasionando 100% de perda na produção de semente. Já lá nos campos do Rio Grande do Sul, a gente não teve perda, mesmo com a presença da cigarrinha, porque o clima lá estava mais ameno, impedindo ali a multiplicação do vírus na lavoura. Então, as condições climáticas, elas influenciam, além da população do inseto, pode aumentar ou diminuir, geralmente temperaturas mais altas favorecem a multiplicação dos insetos e reduz o ciclo de vida desses insetos. Mas também pode afetar a multiplicação do patógeno, no caso aqui, o vírus. Então, sempre a gente tem que ficar bastante atento com essas condições climáticas, porque elas influenciam, sim, a cultura. Bom, então a gente acabou de construir aqui as nossas bases, né? Lembro que as bases, elas têm que ser fortes, né? Não é como construir a casa na fundação de concreto e construir a casa na fundação de areia. Então, nós, como engenheiros agrônomos, temos que estar cientes da importância de identificar o inseto, da importância de realizar o monitoramento de forma correta, seja por drone, seja por bandeja, seja por contagem direta. Só controlar o inseto quando ele atingir o nível de controle ou nível de dano econômico, e ficar sempre de olho nas condições do ambiente para que a gente possa antecipar os problemas nas lavouras, né? As condições que a gente vai gerar estresse, que a gente sabe que vai ter incidência de pragas. Por exemplo, é certo que nas primeiras lavouras de soja desse ano, se a gente tiver aí essa escassez hídrica que está prolongando, nós vamos ter problema, por exemplo, de lagarta-rosca, né, que geralmente ali associado a veranicos. Então, é um alerta já para o produtor. Outro alerta, percevejo marrom, que está aumentando muito a população aqui na nossa região. Lá no milho safrinha, nós sabemos que a gente está com um risco grande lá da Dalbulus maides aqui na região. Então, essas antecipações das condições climáticas, elas permitem que você, como engenheiro agrônomo, tome os devidos cuidados ali para se antecipar
aos riscos das lavouras dos produtores. Bom, visto isso, né, a gente tomou a decisão, vai realmente realizar o controle. Aí a próxima pergunta é, professor, como que eu posso realizar esse controle dos insetos a campo? Aí vem os pilares, né, os pilares que dão suporte à nossa casa. Eu não vou entrar em muito detalhe hoje sobre os pilares, porque nós vamos ter as aulas depois, tá? Nós vamos ter uma aula só sobre controle cultural, que é um método de controlar inseto, bastante importante, tá? Ele consiste de várias estratégias e técnicas de controle, dentre eles, manter a área de refúgio para plantas transgênicas. Então, o que é uma planta BT, a base da bactéria Bacillus thuringiensis? Nós vamos entrar em detalhes na aula de controle cultural, mas é um dos métodos de controle de insetos pragas mais importantes que existe hoje. E foi o primeiro método de controle que me deu meu primeiro emprego lá na Corteva, né? Então, várias pessoas, vários profissionais, vários pesquisadores no mundo inteiro trabalham com essas plantas transgênicas. A gente vai falar um pouquinho sobre ela na aula de controle cultural. Manter culturas alternativas. O que são culturas alternativas? Qual que é a importância delas? Nós vamos falar sobre a aula de controle cultural. Eliminar a soqueira, a rebrota, a tiguera. Qual a diferença entre soqueira, rebrota e tiguera? Como que a soqueira, a rebrota e a tiguera vão impactar nos meus índices de tomada de decisão e nas minhas populações de pragas em lavouras? Nós vamos entrar em detalhes na aula de controle cultural. E eliminar as plantas daninhas hospedeiras na entre-safra. Então, existem algumas plantas daninhas que acabam hospedando pragas ali na entre-safra. Como que eu faço para manejar essas plantas daninhas? Como que eu faço para identificar quais plantas daninhas elas estão dando suporte ali a essa multiplicação na entre-safra das minhas pragas? Então, nós vamos falar isso na aula de controle cultural. Um outro pilar bastante importante é a questão do controle biológico. Então, hoje são várias biofábricas em todo o Brasil, são vários profissionais da área de engenharia agronômica trabalhando com controle biológico, são vários profissionais liberando esses agentes de controle a campo. Então, nós vamos falar isso na aula de controle biológico. E alguns pontos importantes nessa aula vai ser a preservação de inimigos naturais, como que eu faço para preservar meus inimigos naturais ou reduzir a morte desses inimigos naturais a campo. Como que eu faço para fazer liberações, por exemplo, de parasitoides, como o tricograma. Esses parasitoides são importantes, tá? A utilização de inseticidas formulados com Bacillus thuringiensis, baculovírus. O que é um baculovírus? Como que eu faço para extrair o baculovírus e aplicar nas minhas olerícolas, por exemplo, nas minhas hortas? Então, a gente vai ver na aula de controle biológico. Outro ponto importante de controle, que são os pilares do milho, é o controle comportamental. Então, dentro dos pilares do MIP, o controle comportamental visa utilização de plantas repelentes. O que são essas plantas repelentes? Qual é o papel delas no manejo integrado de pragas? É o uso de semioquímicos. O que são semioquímicos? Para interrupção de acasalamento. O que a tecnologia atrai e mata? Então, a gente vai falar sobre isso no controle comportamental, que é mais uma forma de eu controlar inseto bastante interessante. O controle genético, a liberação de machos estéreis, que são machos que não têm a capacidade de fecundar as fêmeas, então elas quebram o ciclo ali da geração e acaba reduzindo a população de insetos pragas. Em quais situações é utilizado o controle genético e como que eu posso abrir mão dessa técnica? Então, a gente vai falar na aula de controle genético. O controle varietal o que é um transgênico piramidado? O que são proteínas eficientes para o manejo de pragas? Então, dentro da aula de controle varietal, nas próximas aulas, a gente vai estar dando subsídios para vocês sobre o controle varietal. E, por fim, pessoal, o controle químico, tá? Que é um dos mais importantes que nós temos, é o mais utilizado, mas ele não é o único método de controle. Geralmente, nós usamos, além do controle químico, todos esses métodos de controle aqui relacionados. Todos eles são importantes. E vou dizer mais, nenhum desses métodos de controle, eles são 100% eficientes sozinhos. Mesmo o controle químico, que é o mais eficiente, o mais utilizado, nós não temos no mercado hoje inseticidas que controlam mais de 80% da população da praga.
Então, o segredo do manejo integrado de pragas é integrar essas diferentes táticas ou estratégias de controle com o objetivo de reduzir os níveis das pragas abaixo do nível de dano econômico. Então, essa é a função do engenheiro agrônomo. Então, para isso, nós vamos abrir mão desses diferentes métodos. Por isso que essas aulas são tão importantes, né? Para me aprender ferramentas que eu possa adotar a campo para controlar esses insetos nas lavouras. Isso a gente está falando de milhões e milhões em investimento num país que tem como base o agronegócio, onde a economia gira tudo em relação a essa produção agrícola. Então, o papel é bastante importante e vocês precisam estar preparados, né, com as ferramentas corretas em mãos, para que vocês possam discutir isso a campo, passar na entrevista de emprego, auxiliar a produção nacional de alimentos e exportação de grãos, que o Brasil tem esse papel, né, suprir a alimentação toda a população mundial, boa parte dessa população mundial. Nós produzimos alimentos para todo mundo, em umas condições bastante difíceis, né? São condições bastante desafiadoras, 2, 3 safras por ano, várias culturas, soja, milho, frutas, olerícolas. Então, vocês têm que estar bem preparados, e por isso que a gente tem que discutir bastante esses métodos de controle, para que nós possamos fazer com que as nossas lavouras não sejam dizimadas aí por esses insetos pragas, ok? Só um exemplo da importância, turma, esse é um trabalho que foi conduzido na Dupont, tá, na época do Pioneer. Nós estávamos com problemas muito grandes com ataque de pragas, os inseticidas que nós usávamos, os inseticidas normais, já não funcionavam mais, e a empresa, os produtores, eles pediram alternativas. Então, nós testamos inseticidas biológicos, tá? Nós testamos aqui vários inseticidas biológicos como alternativa ali para o controle químico dos produtos. Então, nós pegamos ali Bovril, Xentari, Dipel, BT Control, Agri, comparados aos dois que eram os mais eficientes. Percebam, turma, que esse experimento ele foi usado as doses comerciais dos produtos. Isso aqui é um desenho do experimento a campo. A semeadura foi lá em 2015, em agosto. A gente fez lá a marcação do experimento. A gente avaliou só as linhas centrais, as plantas atacadas. O que é importante aqui? Os dois produtos, né? Aqui a gente tem a porcentagem de plantas com lagartas no experimento, variando de 0 a 100, e aqui nós temos as datas. Sempre que atingia 20%, a gente repetia a aplicação. Então, a gente chegou ali a aplicar uma vez por semana, durante 40 dias, os inseticidas. Percebam que os dois produtos que mantiveram a população da praga mais baixa foram os mais eficientes, que foi o Tracer e o Exalt, que eram os que eram utilizados pelos produtores. Os novos produtos, os produtos à base de BT, não surtiram efeito, ou seja, a população da praga, as lagartas, elas continuaram a aumentar ao longo do tempo. Bom, professor, isso foi um período de 28/9 a 26/10. A gente está falando ali de mais ou menos um mês aplicando produtos ineficientes a campo. Será que isso ocasionou prejuízo econômico? Então, nós pegamos ali. Percebam vocês que foram várias aplicações de inseticida. Quando você aplica o mesmo inseticida 2, 3 vezes, aquela lagarta que não morreu na primeira aplicação, ela não morre na segunda, não morre na terceira. Então, ela continua ali viva e vai crescendo. Por isso que sempre manteve ali em torno de 20% de plantas atacadas. Essa foto aqui foi depois de 30 dias, a lavoura aqui onde com o melhor tratamento, percebo que as folhas estão intactas, então não teve dano ali. E aqui onde a gente aplicou os produtos que não teve eficiência tão alta, percebo que a planta parece que está metralhada. Isso aqui é o ataque da lagarta e o prejuízo ali ocasionado. Será que isso causa prejuízo econômico? Então, aqui a gente pega aqui, por exemplo, um gráfico sobre a produção de sacos de semente por hectare. Aqui é o tratamento onde não teve aplicação de inseticida, produziu 160.
Nos tratamentos com inseticida químico, 3-Ceresalt, que foram os melhores, que manteve a população mais baixa, produziu 203 sacos. Essa diferença, e os outros lá que não teve eficiência, também produziu em torno de 60. Então, nós podemos falar que uma diferença de 40 sacos por hectare, cada saco aí custa em torno de R$800, então é facinho a gente fazer essa conta, né? Então, você pega aí, vamos pegar a calculadora aqui rapidinho, faltam 3 minutos aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês, só para vocês verem. A gente está falando de 40 sacos, cada saco é em torno de R$500 desse material. Então, 40 sacos vezes 500, então, no hectare, a gente está falando de R$20 mil. Essa área plantada no Brasil desse material, nessa época, ela foi uma área de 8.500 hectares. Então, nós estamos falando de R$170 milhões no Brasil de prejuízo provocado por um manejo de 40 dias utilizando inseticidas que não são eficientes para aquela praga. Ou seja, R$170 milhões. Então, às vezes, a gente fala que o salário do engenheiro agrônomo de R$8 mil é caro, né? Mas o engenheiro agrônomo que evita esses gargalos. Então, sempre é importante o quê? Testar o produto antes, né? Então, nas conclusões que a gente teve desse trabalho para a empresa, os inseticidas 3-Ceresalt apresentaram melhor eficiência no controle de Spodoptera, ou seja, os demais inseticidas biológicos naquelas condições não tiveram eficiência, resultando em perdas significativas de rendimento, ou seja, prejuízos econômicos. Então, a importância ali do manejo incorreto, um prejuízo de 170 milhões. Ainda bem que nós testamos antes. Se a gente tivesse mudado a estratégia, adotando esses novos inseticidas em todas as lavouras, esse prejuízo aí poderia passar na casa de bilhões de reais. Então, para finalizar, então nós temos a base do nosso MIP, da nossa casinha, nossa casa agora ela está pronta. Então, o MIP, ele constitui de diferentes táticas e estratégias de controle, visando manter as populações de pragas abaixo do nível de dano econômico. Então, nós temos a base da casa, a identificação, o monitoramento, a tomada de decisão quando atinge o nível de dano econômico, atenção às condições ambientais, e nós temos as diferentes formas de controle que nós vamos estudar nas próximas aulas. Visto isso, a gente consegue construir a nossa casa. É importante, como resumo, conhecer a cultura e as pragas-alvos. Eu só consigo realizar o controle quando eu sei qual que é a praga que está atacando a cultura e em que estágio. Tá? Aqui só um exemplo do milho, complexo de praga dos milho. Nas próximas aulas, nós vamos também ter aulas sobre manejo integrado de pragas do milho, quais são as principais pragas, como que eu faço para recomendar um produto, qual que é a dose. Então, isso vem nas próximas aulas. Outro ponto importante, né, é as estratégias, que são de uso planejado, tornar o ambiente agrícola sempre menos simplificado, isso dificulta muito, né, é importante. Preservação e incremento das populações de inimigos naturais. Então, além das pragas, nós temos que ter o olho sobre a população de inimigos naturais, é importantíssimo. Diminuir a infestação inicial das pragas, então, seja ali para uma dessecação eficiente, com inseticida, seja com uma rotação de cultura, seja a eliminação da tiguera, de uma soqueira ou de uma planta daninha, a gente vai falar sobre essas estratégias. A redução da necessidade populacional da praga é outra estratégia importante, é a redução do custo de produção. As técnicas que a gente vai aprender nas próximas aulas estão relacionadas ali aos controles culturais, espaçamento, a questão de plantas resistentes, o controle biológico e o controle químico. Como que a gente faz para manejar essas táticas, tá? Além disso, né, como eu passei para vocês, nós estamos num país tropical, Brasil. Nós temos aqui variedades diferentes, culturas diferentes, épocas de plantio diferentes, sistemas de cultivo. Nós temos plantas transgênicas, não transgênicas. Nós temos 2, 3 safras por ano. Nós temos diferentes sistemas de plantio, como o sistema de plantio direto, convencional, sistema orgânico, cultivo mínimo. Então, o desafio nosso para manejar pragas, ele é muito alto, tá? Então, é importante que vocês se atentem a essas aulas de MIP.
Para finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? A aula vai estar disponibilizada no nosso canal do YouTube, para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a aula. Deixa eu interromper aqui a gravação.